Bom, esta é a apresentação do projeto interdisciplinar 4 da Faculdade Senac. Professor Rogério Lopes. Os integrantes do grupo: Paulo, Cícero, Felipe, Danilo, Tiago. Nós vamos apresentar a ideia e as principais funcionalidades do aplicativo SART, Sistema de Avaliação de Risco do Transeunte. Nós vamos iniciar contextualizando o problema enfrentado e a proposta do aplicativo. Aqui nós estamos no Google Maps, onde normalmente se fazem consultas entre dois pontos, ponto de saída e ponto de chegada. Por exemplo, ponto de saída, Senac 703-903 Sul. E nós queremos daqui fazer qual o caminho para a rodoviária do plano piloto. Por exemplo, rodoviária do plano piloto. Aqui, o Google Maps vai apresentar para a gente uma rota saindo da Faculdade Senac, chegando na rodoviária do plano piloto. No canto esquerdo, na parte de cima, a gente pode escolher qual tipo de transporte utilizaremos. Se é o de carro, então o Google automaticamente apresenta as rotas saindo do Senac, ponto 1, chegando na rodoviária, ponto 2. Se eu escolher aqui a pé o tipo de transporte, o Google Maps vai apresentar outra rota, saindo do Senac, ponto A, chegando na rodoviária, plano B. Veja que o Google apresenta mais de uma rota, a gente pode escolher qual dessas rotas a gente vai cursar. E aqui, por exemplo, a bicicleta, um outro tipo de veículo. O Google Maps apresenta uma outra rota, saindo da Faculdade Senac, chegando na rodoviária do plano piloto. O que o nosso aplicativo quer fazer? Nosso aplicativo se chama SART, que é Sistema de Avaliação de Risco do Transeunte. É a mesma coisa que o Google Maps faz, só que nós vamos acrescentar mais uma etapa que vai apresentar o risco de percorrer aquele caminho. Então nós vamos começar efetuando um cadastro, mostrar a funcionalidade de efetuar o cadastro. Por exemplo, vou colocar e-mail, nome, idade, colocar uma senha, senha padrão, muito bem, cadastro efetuado. Cadastro efetuado, no passo 1, eu vou colocar o ponto de partida. Aqui é uma sugestão. Então aqui vou pôr Senac, já tem aqui. Esse é o ponto de partida, equivalente no Maps no ponto de partida, que a gente ainda não está com a funcionalidade do mapa, mas ela vai ser implementada. 2, nós vamos colocar o local de destino. Então, rodoviária do plano piloto. Isso também não está no mapa, vai ser implementado no nosso aplicativo. Nós vamos clicar diretamente em cima do ponto do mapa, colocando o ponto 1, origem, e o de destino, ponto 2. Por enquanto, nós estamos emulando essas funcionalidades. Então, aqui está escrito, a gente está escrevendo por extenso os locais. Próximo. Bom, aqui a escolha do tipo de transporte, da mesma forma que no Google Maps, carro, ônibus, bicicleta. Aqui nós estamos fazendo com uma interface ainda, uma interface bem primitiva, né? Interface pouco usual, não está interface gráfica, mas isso vai ser implementado. Por exemplo, eu posso usar bicicleta. Próximo. Aqui ele está mostrando duas rotas, equivalente ao do Google Maps, onde a gente vai escolher uma das rotas. E vamos próximo. Bom, aqui ele já dá uma informação da rota.
isso não tem no Google Maps, é o nosso aplicativo que vai processar e dar. Ele diz: essa rota possui boa iluminação, bastante movimento de pedestres e carros e baixo índice de criminalidade. Muito bem, então parece ser uma boa rota. Próximo. Aqui é o seguinte, na tela anterior, o aplicativo mostrou o risco da rota. Esse risco foi calculado a partir de dados colhidos anteriormente, com interface em vários outros sites. Esses dados são públicos, estão disponíveis. É uma funcionalidade nova deste aplicativo que não tem no Google Maps. Feito aquele risco da rota, existe um outro risco, que é o risco da conduta do transeunte. Por mais que a rota seja segura, se ele se atirar na frente de um carro, ele vai sofrer um acidente, então não adianta nada. Então a gente precisa avaliar também a conduta do transeunte. Aqui nesse passo 6, ele está falando, o tipo de transporte escolhido foi bicicleta, aí ele vai fazer questões, perguntas ao transeunte. Você procura atravessar a rua utilizando a faixa de pedestre? Não, demora muito para os carros pararem. Sim, é a forma mais segura para atravessar uma rua. Depende, atravesso de qualquer forma que seja. Não. Sim, com certeza eu espero usar a faixa de pedestre. Próximo. Bom, então aqui na tela final do nosso aplicativo, ele vai apresentar o risco de ocorrências de acidente, desde que eu faça aquela rota e me comporte da forma como o questionário foi colocado. Então aqui no caso, um risco de 15%, ele vai, parabéns, você corre poucos riscos. Por exemplo, a gente pode fazer novamente. Reiniciei o processo a partir do passo 1. Vou colocar o mesmo destino, local de partida. Aqui estou no local de partida. Próximo. Local de destino, vou colocar novamente rodoviária do plano piloto. Próximo. Tipo de transporte, eu vou colocar carro. Próximo. Bom, vou escolher agora a rota 2. Segunda rota. Próximo. Bom, aqui, isso daqui novamente uma funcionalidade do nosso aplicativo. Ele, pegando dados de outros sites, estatísticas, ele vai dar o risco associado àquela rota. Então veja, a rota escolhida foi a rota 2. Ele fala aqui, esta rota possui péssima iluminação, pouco movimento de pedestres e carros e alto índice de criminalidade. Muito bem, eu quero ir nessa rota, eu escolhi essa, vou para o próximo. O tipo de transporte escolhido foi o carro. Você tomou, aqui ele vai fazer uma pergunta com relação à minha conduta. Então ele fala assim, você tomou uma fechada no trânsito, e agora? Fico irritado na hora e tento dar uma fechada de volta, paro o carro na hora e saio tentando começar uma briga, ignoro e continuo o meu percurso. Não, eu fico irritado e tento dar uma fechada, essa é a reação que eu teria. Próximo. Bom, então aqui está o resultado do risco total. O risco associado, o risco externo associado à rota, mais o risco interno associado à minha conduta. Claro que é feito um balanceamento entre essas duas coisas. Bom, então o resultado é 90%. Atenção, você corre muitos riscos, tente mudar seu hábito ou escolher outra rota. E essa é a proposta do nosso aplicativo, a ideia, isso é o que a gente pretende implementar. Obrigado.